Bom, espero que vocês tenham tido aí um ótimo feriadão, né? E que estejam tudo bem com vocês. E talvez com esse descanso a gente venha com muita inspiração para a aula de hoje que vamos precisar, né? Então, a ideia da aula, o que a gente estava discutindo na aula anterior, foi uma atividade que estava ligada à fita de imóveis, né? Espero que vocês tenham se divertido com essa experimentação. Fica aquele convite para aqueles que quiserem compartilhar, né, dentro dos canais de comunicação do curso, as ideias, para a gente ter uma ideia das possibilidades, né, de explorações que vocês fizeram, né? Hoje, a partir da fita de imóveis, na verdade, a gente vai fazer agora uma jornada que seria uma relação entre a física e literatura, né? E a gente vai voltar à fita de imóveis. Então, não foi por acaso que a gente havia escolhido essa fita para estar iniciando, né, as atividades com essas intersecções entre ciência e arte. Então, a aula de hoje ela foi essencialmente baseada em uma série de leituras que eu vou depois estar compartilhando com vocês, né? E ela vai trazer um recorte muito particular quanto às relações entre física e literatura, né? Eu tenho um carinho muito especial com essa relação que depois eu vou estar revelando, né, para vocês. Bom, no final da aula. Só para alguns lembretes, né, quanto à questão das atividades, né, que a gente vai estar fazendo nos próximos dias, semanas. Então, lembrem-se que nesse domingo, né, é o deadline, o prazo para a submissão da criação coletiva, né? Essa submissão ela é realizada a partir de 8 disciplinas, né? O segundo compromisso que a gente tem é que, a partir desse dia, na verdade, a gente vai estar começando a fazer acompanhamento do caderno do artista, né? Então, a ideia é estar sempre verificando que vocês estão contribuindo e dando um retorno sobre as várias ações, sugestões que poderiam estar enriquecendo, né, essa atividade do caderno do artista. E aqui eu reforço uma informação que não use, ou melhor, não pensem que o caderno do artista é como sendo um caderno de tarefas, né? Mas, na verdade, você pode ir muito além daquelas proposições, né, e provocações que a gente vem realizando. Então, use esse mecanismo, né, esse instrumento, para estar documentando, né, as várias ações, imaginações, pensamentos, projetos, né, e vocês gostariam de referências, vocês gostariam de estar ou trabalhando, né, ou sendo como uma semente para algo para ser pensado no projeto, né, que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Então, o papel aí do caderno do artista é meio de documentação, mas não apenas, né, tratando ele como se fosse unicamente, né, uma maneira de você estar mostrando o que está sendo feito, mas indo um pouco além disso, né? E lembre-se também que todo final de aula a gente disponibiliza um formulário de avaliação das aulas e, na verdade, ela vem contando como a presença, né? Ou seja, o quanto que as atividades, e acho que é importante ter esse retorno de vocês, né, em relação ao que vai estar sendo desenvolvido no curso, né? E ele está sendo muito útil até para guiar, né, algumas das ações que a gente vai estar realizando aí no futuro próximo, tá bom? Então, não se esqueçam, né, da submissão da criação coletiva. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a esse tópico, ao final da aula de hoje, a gente vai dispor de um tempinho para conversar sobre isso, né? E lembre-se de estar atualizando, né, e trabalhando em cima do caderno do artista, que a partir da próxima semana a gente já vai fazer um acompanhamento, né, das contribuições que vocês estão realizando, né? E, finalmente, né, não deixar de estar preenchendo, né, os formulários aí das avaliações de aula, tá bom? Bom, então, como lembretes, né, seriam esses, eu vou estar iniciando essa discussão, né, sobre física e literatura. Na verdade, o que a gente vai fazer hoje, na próxima semana, é trabalhar narrativas a partir da palavra, né? Então, esse elemento palavra é que vai ser o nosso guia ao longo das discussões nessa e na próxima semana, né? E, bom,
nessa aula, que a gente vai tratar essencialmente são de elementos de narrativas, né, ficcionais ou elementos artísticos, né, que a ideia é que, a partir dessa visão, a gente pode explorar agora a comunicação a partir por meio da escrita, né, usando essa linguagem, né, para tentar alcançar, né, uma audiência maior. E aí, para isso, a gente vai fazer 2 exercícios, essencialmente. Um que vai ser tá realizado hoje, que tem a ver com a parte ficcional, né? E o próximo que a gente vai estar realizando na próxima semana, que vai estar relacionado a usar a Wikipédia, para trazer alguns conceitos de física, ou usar alguma outra rede social, de modo que a gente possa expandir, né, a partir da palavra escrita, né, essas relações, trazer um pouco da parte de comunicação científica, ao mesmo tempo essa interseção entre ciência e arte, aqui particularmente vamos tratar da literatura, né? Bom, então, na próxima aula a gente vai fazer uma oficina, né, de texto, que vai estar relacionando a como contar uma história científica envolvente, né? E aí esses 3, na verdade, esses 4 termos que aparecem nessa frase, né? Como contar, né? Aí vem uma história científica, né? Já que o nosso tema vai ser a ciência, e de uma forma envolvente, é exatamente isso que a gente vai estar tratando na aula de hoje, né? Bom, então, para isso, a gente tem que se questionar o seguinte ponto, né? O que a gente quer representar nas narrativas? Qual que é o ponto principal quando eu trago uma história, né, ou uma narrativa? Então, de uma forma bem ampla, né, dentro das narrativas, a gente tem alguns pontos, né, que é interessante estar trazendo. Eles estão essencialmente relacionados com as necessidades humanas, né? Talvez a primeira seria fisiológica, ou seja, qual que é o valor da comida, da água, do ar, do abrigo, do descanso, né? E aí vem uma dicotomia entre vida contra morte. Então, são elementos que vão aparecer em várias narrativas, né? E, essencialmente, a gente vai estar trazendo em torno desse ponto. Um segundo tem a ver com a segurança, né? Ou seja a segurança do ponto de vista pessoal ou de grupo, né? Isso, em termos de história, né, é aquela situação onde a vida contra um destino que é pior do que a morte, né? E a gente vê muitos e muitos livros, né, tratando de uma situação como essa, né? Talvez de um ponto mais positivo, né, também, quando a gente tenta representar a narrativa, ela tenta representar algumas relações humanas que tem a ver com amor e pertencimento, né? Essencialmente, quais são os valores dos relacionamentos íntimos, né, ou de amizades, né? E aqui a gente vem de novo uma outra luta, que é o amor contra o ódio. Então, vida contra a morte, né, algo ainda pior que a morte, e essa relação entre amor e ódio, né? Mas, ao mesmo tempo, várias das histórias, ela trata da questão da estima, né? Ou seja, qual que é o valor do prestígio e da realização pessoal. E aqui vem, de novo, outra relação, que é entre a realização e o fracasso. Vocês vão ver que muitas histórias, né, e situações, elas recaem nessa categoria, né, ou a chamada autoatualização, que, na verdade, é o valor que a gente vai atingir o nosso potencial, né? E aí vem uma outra disputa, né, que é a questão da maturidade, ou seja, você aprender ao longo do processo, né, e a questão da ingenuidade, né, você está olhando o mundo de uma forma mais ingênua, né, e, finalmente, a transcendência, né, que é você se tornar, né, algo, né, que é muito maior do que a gente mesmo. Então, essa relação, né, vai ser uma discussão entre bem, né, o bom e o mal, né? Então, dessa forma, a gente acaba olhando, né, o que a gente vai tentar representar nessas narrativas são vários desses sentimentos, né, ou dessas situações que representam, essencialmente, né, do ponto de vista humano, né, as nossas relações que a gente gostaria de estar trazendo para essa história, né? Bom, e aí vem um ponto importante, que é onde é que entra essa relação entre ciência e essa narrativa, né? Se a gente for olhar do ponto de vista histórico, né, então, a ciência, como a gente conhece, ela tem menos de 300 anos, né? E a primeira narrativa registrada de Gilgamesh
tem mais de 4.000 anos de história, né? Então, a ciência ela aparece muito depois, né, dessa relação, e como método, né, sistemático da gente estar descrevendo o mundo. Mas antes, né, aí vem o caso das humanidades, ela tem maneiras, e a narrativa é uma delas, de estar documentando essas relações, né? Então, aqui o ponto talvez seja importante de estar trazendo entre o que a ciência documenta e que a literatura, né, e do ponto de vista das humanidades, vai estar documentando, é que na ciência a gente tem um direito de suspeitar da verdade. Esse é o papel da ciência, né? Está sempre suspeitando sobre aqueles fatos, sobre aquelas observações. Enquanto na literatura, você tem um direito em inventar a verdade. Então, essa relação, que é algo que a gente vai estar trabalhando nessa aula, nas próximas aulas. Então, como é que eu posso, ao mesmo tempo, ter um compromisso, né, com a verdade, né, sem que você caia em situações onde talvez não possa ser tão rigoroso ou tão acurado como a gente espera, né, pelo método científico, né? Bom, um ponto importante que eu acho que seria interessante, só para vocês terem uma ideia sobre, né, o estilo que tem a ver com a narrativa em termos de na ciência, a primeira revista científica, né, publicada, isso foi em torno de 1600, né, a Philosophical Society, em Londres, e o método que a gente usa para reportar muito dos artigos científicos, né, aqui seria a sigla para introdução, método, resultado e discussão, né? Então, isso é uma invenção do século XX, né, essencialmente. Então, a maneira como a gente reporta a ciência, ela é muito nova comparada com as narrativas, né, que a gente já vem tendo ao longo da história. Então, o equilíbrio agora entre esse ponto e outro, né, é que a gente vai tentar estar realizando nessas aulas de hoje. Então, o título, né, que eu poderia estar trazendo para a aula hoje é o cientista como um contador de histórias, né? E aí, esse título, na verdade, foi uma provocação, né? Foi de um artigo que saiu na Science alguns anos atrás, em virtude dessa relação, né? Onde um autor, né, o Randy Olson, ele escreveu um livro, né, que, essencialmente, ele tenta justificar, né, que a ciência ela precisa de uma história para, de alguma forma, atrair o público, né? E esse autor ele tem uma vida bastante interessante, que ele, por muito tempo, ele trabalhou num centro de pesquisa e depois ele foi trabalhar em Hollywood, né? E ele veio com essa provocação que é, bom, ao mesmo tempo, você tem que ser cerebral, né? Ou seja, você tem que trazer informação, ela tem que ser analítica, né? De alguma forma literal, né? E com informação, né? Com o crivo do método científico. Ao mesmo tempo, você precisa ser visceral, né? Ou seja, você tem que trazer algum sentimento, né? Ou trabalhar a intuição, ou um lado artístico, ou mesmo elementos, como ele chamou, elementos hollywoodianos, né? Ou seja, você tornar interessante aquela narrativa que estava sendo feita. Então, note que essa provocação dele não foi para os artigos, né, que são usualmente publicados na academia, né, mas sim de como fazer essa ponte entre nós cientistas, né, com o público externo, né? Então, dessa forma, você consegue acabar, né, você acaba criando uma situação, né, que, ao mesmo tempo é informativo, né, mas ela também é envolvente do ponto de vista da história, né? Bom, isso é um contraponto então, o título da aula, na verdade, né, ela seria o título dessa resenha sobre esse livro, né, do Rafael Luna, que ele fala que, da mesma forma, né, que a gente tem que se preocupar, né, como a gente reporta do ponto de vista científico, uma narrativa científica, ou seja, uma história baseada na ciência, né, é importante que a gente também tenha esse cuidado quanto à precisão, né, e o mesmo os efeitos, né, que possam ser trazidos da mesma forma que a gente faz um experimento científico.
né? Então, nesse contraponto, o que a gente vai tentar fazer aqui é um balanço, né? Que é, ao mesmo tempo, você não ter narrativa nenhuma, ou seja, algo que seria tedioso ou chato, mas também algo que seja tenha muita história, né? Um certo sensacionalismo, vamos colocar assim, né? E esse equilíbrio entre algo que é muito acadêmico, né? De alguma forma sem sentimento, né? E algo que é sensacionalista, vai ser o que a gente vai estar procurando. Seria algo interessante, né? E dessa forma a gente poder fazer, né? Trazer uma divulgação científica mais prazerosa, obviamente, sem perder o rigor e a lógica, né, da qual a gente tem do ponto de vista da ciência. Então, esse balanço é o que a gente vai estar tentando procurar, né, estar discutindo e dessa forma, poder estar trazendo para vocês alguns desses elementos, né? Bom, tem um ponto importante que agora, sim, vamos entrar nessa relação entre a física e literatura, né? Tem um papel que é importante em ambas as situações, que é o papel do observador, né? E aí, quando a gente cria uma narrativa em ciência, né, usualmente a gente está pensando em várias questões. A primeira é, o que eu quero saber sobre aqueles dados que foram, aquelas medidas, né, que foram realizadas, o que eu quero mostrar em relação àquelas medidas, né? Também, ao mesmo tempo, se isso está confirmando alguma coisa ou se eu quero descobrir alguma coisa que é inesperada, né? Então, o recorte que eu vou tentar fazer aqui para vocês vai ser um recorte onde a gente vai tentar ver qual o papel do observador nas narrativas, né? Como é que isso mudou com o tempo e como é que isso acabou influenciando a percepção dos cientistas, até mesmo da forma como a gente faz e apresenta a ciência, né? Então, a gente vai notar uma coisa muito interessante que, não sei se vocês já perceberam, mas a ciência, em particular a física, ela está sempre atrasada de 50 a 100 anos, né, em relação à imaginação dos escritores. Então, apenas no século XX, século XXI, que, na verdade, houve uma inversão, né, onde muitos dos fenômenos que a gente vem observando em ciência e tecnologia, ela é tão intrigante, né, quanto complexas, quanto o que é feito do ponto de vista da literatura, né? Então, você vai ver que tem muito caminho aí para ser trabalhado, né? E para isso, o que eu vou mostrar para vocês é uma perspectiva histórica sobre essa questão da narrativa, né, e o papel do observador nessas narrativas, e como é que isso acaba impactando, né, na física, né, na ciência que era feito naquele momento. Então, a gente vai ver uma relação direta, né, entre muito das experimentações que eram feitas em artes e que acabavam sendo mostradas, né, que se poderia também descrever isso do ponto de vista científico a partir desse papel, que é o papel do observador. Então, ele tem um papel, o observador ele acaba tendo um papel extremamente importante, né? E toda vez que a gente tem uma revolução científica na física, o que a gente está vendo, na verdade, é uma mudança do papel do observador, né? Se vocês verem ao longo do processo, quando a gente sai de uma discussão de Galileu para Newton, de Newton para Einstein, né? De Einstein do ponto de vista da relatividade, da espaço-tempo, também, né, do ponto de vista de quântica, né? O papel do observador é o que vai estar sendo alterado, né, ao longo desse processo. Bom, então vamos começar a nossa viagem, né? Sim, a Dindara tem... Tem uma pergunta aqui no chat da Isha. Por favor, Professor, quando o senhor fala narrativa, é sobre uma história de ficção de literatura ou em uma narrativa de um texto de uma revista ou algo assim? Ou os dois? Eu estou falando de ambas as situações, né? Eu entendo narrativa aqui como uma história, né, que a gente vai estar falando, contando, né, ou transmitindo sobre algum acontecimento. Isso pode vir a partir de uma fábula, né, a partir de uma ficção, como também poderia vir a partir de um artigo, né, de divulgação, né? E você poderia ir até muito além, né? Você poderia se questionar se, de fato, a estratégia que a gente vem usando, né, do ponto de vista de descrição, né,
essa estratégia de um artigo científico ainda é a melhor forma de fazê-lo, né? Então, são esses questionamentos que a gente vai estar trazendo. Em um resumo, o que eu chamo de narrativa seria você está passando uma informação que ela pode ver tanto de uma forma ficcional, né, ou também de uma forma descritiva, né, como no artigo científico, por exemplo. Teríamos mais alguma pergunta? Por hora, não. Perfeito. Bom, então a gente vai começar agora uma viagem no tempo, né? Vocês vão ver que muita dessa perspectiva é uma perspectiva talvez eurocêntrica demais, né? Mas pensando em termos de um pensamento ocidental, né? E depois eu vou fazer uma provocação para a gente tentar olhar isso de uma outra forma, né? Bom, então, como tudo no pensamento ocidental, na verdade, isso remota à Grécia Antiga. Então, a nossa aventura vai começar, né, desde o Templo de Delfos, né, onde se introduziu uma das grandes contribuições dos gregos, né, o surgimento de algumas das artes de uma forma sistemática, como a música, a literatura, a poesia, a pintura, né? Talvez a grande contribuição dos gregos seja mudar um pouco o foco dessas manifestações, né? Na Grécia Antiga, o que acabou mudando em termos de, talvez seja até revolucionário, né, é mostrar que a principal função da arte, né, pelo mesmo contexto deles, era agradar os olhos do observador. Isso vai ter um questionamento, né, que a Ivanice trouxe no início do curso, sobre a questão da estética, né? Então, ao invés de tentar aplacar uma divindade, como era feito usualmente, a ideia agora é usar a arte como uma forma, né, da gente estar agradando, né, aos olhos de quem está observando essa arte, né? E aí vem um ponto interessante que tem a ver com o nascimento da poesia grega, né? Então, ela está baseada num conceito muito interessante, que é ele dá ao autor, né, o direito de criar uma ficção, né? Ou seja, ele dá ao autor o direito de criar, inventar a verdade, né? Então, note, eu queria fazer esse contraponto, né, entre o nosso olhar como cientista é sempre suspeitar da verdade, né? Enquanto aqui a ideia, né, é que pudesse se inventar essa verdade. Então, essa foi talvez um salto interessante. E a gente vê, por exemplo, nos poemas de Homero, né, como a Odisseia, a Ilíada, que ela traz, usualmente, é uma trama que ela não é linear, né? Ela é direta, ela vai direto sobre, você não traz nada, nem questionamento sobre o pensamento, sobre a psicologia dos personagens, né? E os eventos passados, eles são sempre trazidos, né? Então, a história, por exemplo, da Odisseia, ela já começa no meio da história. Então, você não, essa origem temporal, ela é deslocada, né, no tempo. Ou melhor, você não tem uma origem pré-definida, né, sobre o que é começo, meio e fim, né? E aí você pode introduzir situações a partir de flashbacks, né, que é a forma como, durante a história, a pessoa introduz situações que aconteciam no passado. Essa é uma ideia, né, que foi, na verdade, a base para a formulação das nossas narrativas como o mundo ocidental, né? Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de viver em uma cultura oriental, né? E, essencialmente, a maneira de pensar é completamente diferente, né? Até do ponto de vista estético. E aí remota a algo que sempre, né, Aristóteles, e Aristóteles ele acaba formalizando, né, da mesma forma que ele formaliza a física, como a gente conhece, a metafísica, né, ou seja, o capítulo do livro da física, ele também formaliza o que seria o drama, a tragédia do ponto de vista grego, né? E se a gente fosse fazer um gráfico, né, essencialmente a proposta de Aristóteles é ele dividir o que é chamado de tragédia em vários elementos, né, o prólogo, né? E aí você tem uma situação que seria o Parados, ou seja, quando ele entra, usualmente no teatro grego você tem a entrada do coro, né? O episódio, que é a ação que vai estar acontecendo, né? E em português o estásimo, que seria também, né, as odes que são contadas pelo coro. E finalmente o êxodo, que é o final da história. Então aqui a gente tem uma relação entre tensão, né, ao longo do tempo,
que ela vai acontecendo, né, de tal modo que, ao final, né, no Êxodos, a situação é resolvida, né, e assim se termina, né, a história. Né? Esse gráfico, se a gente fosse olhar agora, como é que a gente faz um trabalho científico? Né? Ele segue mais ou menos a mesma situação. Né? Quando eu vou escrever um artigo, usualmente você tem uma estrutura que é muito similar, né, acho que 99% dos trabalhos. Né? Que você também tem essa relação de tensão em função do texto, né, onde você coloca uma questão, né, apresenta, que é usualmente colocada na introdução, né? Bom, o que é que eu estou trazendo? Por que isso é interessante? Quem é que já fez isso? Né? E a partir dessa hipótese, a gente acaba realizando experimentos, ou modelagem, ou cálculos, né? E tendo resultados a partir desse instrumental, e finalmente, né, uma discussão em cima do que é que esses resultados respondem em relação a essa hipótese ou essa questão que foi colocada. Né? Ou seja, nessa situação, na conclusão e a discussão, você resolve, né, o problema posto no início, que é exatamente a estrutura que o Aristóteles acabou sugerindo, né, há mais de 2000 anos atrás. Né? Então, a gente segue, né, você pode ver que tem uma semelhança entre a maneira como estamos relatando, né, os nossos trabalhos, né, com a forma de se pensar, né, ou de escrever, por exemplo, como a gente já tinha na Grécia Antiga. Né? Bom, isso pode ser pensado de outra maneira, né? Aí já é uma visão mais moderna, né? Que sempre uma boa narrativa, ela tem um ciclo, né? Ela tem um começo, um fim. Né? A gente vai ver situações onde a gente vai divergir desse tipo de enfoque, né? Onde a ideia é muito, do ponto de vista de estrutura, é muito simples. Né? A gente tem um mundo ordinário, ou seja, o que a gente está vivenciando, né? E, do outro lado, né, a gente vai ter um mundo da qual a gente vai estar trazendo a solução, né? Um mundo especial que a gente vai estar trazendo essa solução. Então, é posto o problema, nessa situação a gente faz uma solução e, finalmente, terminamos a história. Né? Muito parecido com o que é discutido aqui. Né? Colocamos um problema, a gente vai estar trabalhando em cima dessa hipótese, né, a partir de experimentos, resultados, e se discute o quanto que esses resultados conversam com aquela questão inicial. Né? E dessa forma a gente fecha esse ciclo. Então, quando não há o fechamento, né, então alguma coisa ficou em aberto, que dá espaço, né, para outras explorações, que é um pouco do que da artimanha, né, que muitos autores acabam utilizando. Bom, então esse era o pensamento da Grécia Antiga, né? A gente usa muita coisa até hoje, né, em termos de estrutura, em particular como a gente reporta, né, alguns dos nossos trabalhos científicos, artigos científicos, né, ele mantém mais ou menos essa mesma estrutura. Né? Bom, passaram-se muito tempo, né, e a gente entra na Idade Média, né, isso na Europa, onde o pensamento grego ele deu continuidade a partir dos árabes, mas na Idade Média isso ficou esquecido. Né? E, de um ponto de vista, por conta, né, dessa não influência, né, uma influência mais religiosa, né, vindo da Igreja Católica, em relação à maneira como escrever, né, mais do que esse pensamento de Aristóteles, né, se vocês assistiram ou leram, tem um livro muito bom, que é do Umberto Eco, que é O Nome da Rosa, né? Ele trata exatamente dessas relações. Né? E acho que tem um ponto interessante, que é essa falta desse conhecimento completo em relação ao que os gregos tinham feito, fizeram com que os escritores, né, medievais, eles de alguma forma estavam isolados e eles tiveram que criar sua própria forma literária. Né? Então, é algo que tem vários exemplos, né? Por exemplo, o Erasmo no Elogio à Loucura, né? E ele tem um ponto interessante aqui que reflete também um pouco aí onde vai entrar a questão da física. Né? Nessas obras, usualmente você tinha 3 ou 4 personagens, né? O peregrino, o poeta e o homem, né? Usualmente, que eles, se você lê hoje,
esse texto pode parecer muito confuso, né? Por quê? Ele vai ficar alternando, os autores na Idade Média, eles ficavam alternando entre os narradores, entre esses três elementos, e esses três elementos estão ocupando sempre o mesmo corpo físico no espaço, né? Então, você tem diferentes pontos de vista, né, acontecendo simultaneamente. Algo que pode parecer muito moderno, né? Mas para a gente, se você lê hoje em dia uma obra como essas, né, ela é um pouco confusa para entender de que ele está falando realmente, do que está sendo feito. Isso nada mais é do que uma forma, como na Idade Média, né, como se representava a escrita, na verdade, ela era muito inspirada dos mosaicos, né? O que tem um mosaico? Você tem uma série de imagens, situações, que são colocadas de uma única vez para você. Então, são muitas histórias acontecendo simultaneamente, né? Então, para você examinar uma determinada situação, né, ela aparenta ter uma certa aleatoriedade, e, na verdade, o que está acontecendo aqui é aí onde entra a questão da física, né, de como é que a gente vai descrever tempo e espaço, né, é que você tem, né, uma interseção entre o que é simultâneo e as leis da causalidade. Então, na Idade Média, essa ideia de causalidade ela não existia, né, do ponto de vista na literatura, né? Então, a transição entre pensamentos, entre as ideias, elas poderiam ser um pouco desconexas, né? E aí isso mostrava também um pouco de como é que era descrito, né, como é que a gente descrevia movimento, por exemplo, né? É algo que não era, ele seguia mais ou menos essa mesma visão, né? Isso acaba mudando um pouco quando a gente agora vai fazer uma relação entre as narrativas, né, e a questão da causalidade, extremamente importante do ponto de vista da física, que é uma retomada agora na Renascença das ideias da Grécia Antiga, né? Então, essencialmente, a partir da reintrodução dessas ideias, é que você usa o espaço euclidiano, né, para descrever espacialmente, né, o mundo, e o tempo de Aristóteles, né, para ter essa descrição, né, temporal, né? Isso vem movido de duas grandes novidades, vamos colocar assim, né? A primeira, que tem a ver com a pintura, né? E aqui tem uma pintura de Giotto, onde você coloca, né, a ideia, uma primeira ideia de perspectiva, né? E a segunda, a introdução, do ponto de vista na literatura, né, de histórias como a história do Decameron, né, do Boccaccio, né? O que é nessa história, essencialmente, né, ele apresenta vários contos, né? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui durante a aula de hoje, né? Mas ele vai apresentando vários contos, né, onde, seja em primeira ou em terceira pessoa, é a primeira vez que isso aparece, né? E agora, para fazer essa descrição, ele vai adotar a questão da causalidade, ou seja, um evento acontece em função de outro, né? E dessa forma você cria uma fluência, né? O tempo se torna fluido, né, mesmo que isso esteja acontecendo no mesmo espaço, né? Então, dessa forma, a causalidade que foi introduzida por Decameron na literatura, né, inspirada dos gregos, ela vai aparecer na ciência apenas um século depois, né? E esse um século depois, ele vem em função, né, da introdução do papel do observador por Galileu, né? Essencialmente, Galileu ele fala, isso 250 anos depois, né, de Boccaccio, que no caso tanto de Giotto quanto melhor, essa introdução da perspectiva, né, do observador quanto do leitor e das ações dos personagens, é que ele coloca o leitor, o espectador, numa figura, numa posição muito privilegiada, né? Algo que não acontecia na Idade Média. Na Idade Média acontecia tudo simultaneamente, sem uma ordem temporal, né? E mesmo várias pessoas, vários narradores, né, estariam ocupando espacialmente naquele mesmo lugar. Então, aqui muda a perspectiva, ou seja, o papel do observador é extremamente importante, seja para descrever, né, o fenômeno físico,
né? Então, no caso Galileu, ele traz essa ideia, né, da posição de repouso dentro da representação, que é o lugar preferido para você ver e medir o mundo, né, que é o referencial inercial, né? Essencialmente, ele diz que uma partícula, um sistema, ele, nesse referencial, ele não está sujeito às forças, né? Então, portanto, ou ele está parado, ou ele está em movimento, né, com velocidade constante. Então, essa ideia, né, que foi trazida por Galileu, né, onde você introduz o conceito do referencial inercial, ele, na verdade, pelo próprio Galileu, ele foi inspirado, né, nessa posição que foi trazida tanto pelas artes plásticas, né, como Giotto, né, na perspectiva, quanto também nas narrativas, né, com Decameron, onde você coloca agora o leitor, né, o espectador, num papel privilegiado, né? Então, dentro desse ponto de vista, né, a gente acaba caindo numa introdução de uma estrutura narrativa, né, que vai aparecer a partir, logo em seguida, a Renascença, né? Então, essencialmente, o que é essa estrutura, né? Essa estrutura ela vai mais ou menos seguir a mesma situação que a gente já havia comentado anteriormente, né? Que primeiro você vai introduzir, né? E eu vou usar bastante esse gráfico hoje, né? O início da história, o fim dela, a gente vai dividir entre valores positivos e valores negativos, né? E agora eu vou caminhar ao longo dessa curva, né? Então, um pensamento gráfico sobre narrativas, né? Então, no primeiro momento, eu vou introduzir o que é o incidente, né? Qual que é a situação, qual que é o problema, qual que é o que a gente está querendo resolver, né? Depois, logo em seguida, se tem essa ideia de você potencializar esse incidente, né? Então, você agora vai ter uma ação crescente ou de complicações progressivas, né? Não necessariamente isso vai ter esse crescimento positivo, ele pode crescer também para baixo, né? E no romance a ideia é que o enredo, né, ele possa estar sendo organizado ao longo dessa história que vai sendo desvendada, né? E esse enredo, na verdade, é um plano de ações, né? Então você coloca esses vários elementos, né? Chega a um dilema, a solução desse dilema, né? E finalmente um desfecho, né? Então, esses elementos eles vão aparecer em muitas narrativas. Isso é uma introdução, né? Foi uma contribuição do Renascimento, né? E ele traz um papel para o observador, seja em primeira pessoa, seja em terceira pessoa, né? O que vai ser importante também, né? Aí você vê que tem essa conversa aí com a maneira como a gente vai descrever do ponto de vista da física, né? E aí coloca essa estrutura, ela pode parecer engessada, né? Mas você vê que tem uma riqueza de histórias e livros e várias situações que foram construídas em cima dessa estrutura. E por conta dessa estrutura, né, o nosso ápice é uma descrição, né, que culmina com a descrição da mecânica de Newton, né? Então, essencialmente, né, da mesma forma que nas artes, a gente acaba utilizando a perspectiva, né, para trazer estruturas complexas, né, como você vê aqui nessa pintura do Leonardo, né, nesse fresco do Leonardo, junto com outras cenas que não são tão importantes assim, né? Então, com isso você faz uma composição do ponto de vista, usando a perspectiva como uma forma de unir esses elementos, né? Na ciência, a gente tem a mecânica newtoniana, que, na verdade, faz que a gente consiga organizar aqueles vários movimentos, aqueles vários fenômenos, né? As relações entre forças, massas, né? E essa relação no tempo e no espaço, né? Então, essa combinação onde você privilegia, né, um certo observador, né? E, ao mesmo tempo, você consegue descrever, né, toda a mecânica do mundo, né? Ela culmina, né, com a introdução do princípio de Newton, e que nada mais é, né, a gente acaba conversando, né, bastante com o que estava sendo feito do ponto de vista de artes também, em particular da literatura, né? E havia um ponto só por curiosidade, né, eu não podia deixar de fazer isso. Por conta dessa visão, né, note o que é que acontece com a arquitetura dos teatros, né? Você tem um teatro grego, né? Então você essencialmente poderia ver em praticamente qualquer direção, né? Você teria a maneira como
você realizava, né, as peças. Então, dessa maneira, você tinha uma narrativa que ela seria, né, múltipla e poderia estar tendo vários pontos de vista para um teatro, na arquitetura, como no caso do teatro renascentista, que agora você enquadra, né? Então, todo mundo é forçado para olhar para aquela situação, né? Então, você traz, né, uma visão unilateral da ação, né, que é diferente do que a gente tinha anteriormente, e com isso o observador, né, ele de alguma forma é forçado a estar olhando a ação, né, um certo ponto de vista, e que isso permitiu, por exemplo, você criar cenários e outras situações. Então, você coloca os personagens, né, as pessoas envolvidas, para ocupar um local, um espaço, e um momento no tempo. Então, você registra isso de uma forma linear, né? Bom, qual é a consequência disso, né? Note que isso tem uma relação direta, aí pode ter uma discussão filosófica, né? Isso até voltar atrás, que é qual que é o papel, né, dessa descrição newtoniana na forma de se ver o mundo, obviamente, daquele ponto de vista que eu trouxe, eurocentrista, né? Bom, então, com isso, a gente tem agora uma estrutura, né, que conversa, uma estrutura para romances, né, que conversa muito com a estrutura do pensamento da mecânica newtoniana, né, que é essencialmente seguir, né, as regras da causalidade. Então, agora, a prosa, vários dos exemplos de novelas, né, romances que apareceram na época, né, é uma narrativa que ela era fluida, numa certa direção do tempo, né? Então, note que nenhum desses romances você tem um flashback, ou seja, você não volta no tempo, né? Você não se questiona sobre questões que aconteceram no passado, né? E ele fica dentro de um certo enredo, né? De uma certa situação que ela desenrola, né? Em função do tempo, e uma ação que também está acontecendo espacialmente, né? De uma forma bem determinada, né? Então, é muito fácil. Por que é fácil esse tipo de leitura? Porque, essencialmente, o escritor pega na sua mão e vai te trazendo, né? Está acontecendo isso, isso temporalmente, né, tem uma certa lógica, ele segue a causalidade, né? O que é muito diferente, de novo, de um texto como era na Idade Média, né? Você tinha coisa muito facetada, era às vezes difícil entender quem era o quê, né? E assim, e com isso acabar trazendo algumas dessas relações. Então, essencialmente, né, até pouco antes do século XIX, você tem essa estrutura que ela é linear, né, espacialmente e temporalmente. Bom, aí tem uma quebra de ruptura, uma quebra de paradigma, né? E a introdução de um romance, não sei se vocês já leram, se não leram, vale muito a pena ler, da Madame Bovary, né, do Flaubert, que ele questiona, né, isso em 1857, se não me engano, ele questiona esse paradigma de Newton, né, ou seja, muito antes da gente ter um questionamento da física newtoniana, né, essa visão mecânica do mundo, ela é questionada por Flaubert, né? E a maneira, isso de alguma forma acaba trazendo, né, vários questionamentos, né, onde ele acaba abandonando, né, na narrativa dele, a narrativa de uma única pessoa, né? E ele acaba também tirando essa referência do observador, do leitor, no caso, dele ter uma referência favorecida ou privilegiada, né? Ou seja, ele, de fato, acaba questionando e desafiando, né, algumas questões, e por isso vai além até do impacto que a gente teria na ciência, que você questiona valores da sociedade. Então, por isso que aí outra questão interessante até se pensar, né, se quando você questiona se espaço e tempo são absolutos e a causalidade é consistente, você também coloca em questão alguns sistemas de governo, né? Aqui no caso é uma discussão em relação à monarquia, né? Bom, em função disso, né, a gente vai ter uma outra evolução, né, que é de uns autores que eu mais gosto, o Edgar Allan Poe,
que o Allan Poe ele traz uma outra forma de romance, né, de outra forma de narrativa. Qual é essa forma? Ele introduz o que é o chamado um dos primeiros romances, né, de mistério, né? Ou seja, você tem que resolver uma situação, e para isso o que o Poe faz é trazer uma trama, né, que ele sempre voltada, né, ou seja, o detetive, o mordomo, usualmente, né, ele sempre traz a informação aos pouquinhos, ou seja, o leitor nunca tem a visão geral, ele só tem a visão, né, conforme a ação vai acontecendo, e com isso, com esses vários elementos, né, você acaba trazendo, né, construindo, permitindo que o leitor tenha uma ideia, né, geral, ou faça uma própria construção da sua narrativa. Então, com isso, você tira, do ponto de vista, de novo, de um observador, um referencial, que seria equivalente a um referencial inicial, e coloca, né, vários pontos de vista acontecendo simultaneamente. Né? E só por curiosidade, tem um livro, na verdade um poema, um ensaio do Allan Poe, que ele traz, pela primeira vez, né, tem uma ideia que, na verdade, na cultura oriental isso já bem explícita, né? Mas muito antes de Einstein, né, quase 60 anos antes do Einstein sugerir essas relações, ele comenta da questão que espaço-tempo são uma única, seria né? E não só isso, nesse ensaio ele traz uma coisa que é muito interessante, né? Acho que talvez pouca gente conheça, é que ele traz a ideia, né, que seria do universo em expansão, algo que só vai aparecer muito no século XX. Né? E aqui, nesse conto, o Allan Poe ele já vem com essa proposta, né, baseada em ideias essencialmente filosóficas, né? Mas que é um conceito que para a gente é crucial hoje em dia, né, em astrofísica, mas que na época, né, passou bastante despercebida, né, em função do sucesso que foi uma descrição do mundo newtoniano, né, no século XIX. Então, essencialmente, a gente achava que o universo, né, ele poderia ser descrito pelas equações de Newton e basta. Né? Então, se você conhecesse a posição e velocidade de todas as partículas, em princípio, né, você poderia estar conhecendo o que está acontecendo no futuro. Né? Aí vem com essa interposição agora, né, de espaço-tempo, então não se perca aqui na discussão, deixa eu fazer uma pausa agora. Então, a gente começou com os gregos, né, com essa ideia da descrição da verdade, né, de você inventar uma verdade. Passamos para a Idade Média, né, onde você tinha uma visão múltipla, são diferentes pontos de vista, mas ela não era causal, ou seja, não seguia uma sequência, né, para uma ideia renascentista que volta a beber dos gregos, né, introduz essa ideia de perspectiva, e aí coloca o observador ou o leitor numa posição privilegiada, né, que concorda com a descrição como a gente estava fazendo, né, seja com Galileu e culminou, né, com a descrição de Newton. Né. E, ao mesmo tempo, né, do ponto de vista literário, o que acontece é distorção, ou melhor, proposições onde você tira esse papel do leitor, né, esse papel privilegiado do leitor, e agora, né, você acaba subvertendo, como foi feito por Flaubert ou pelo Allan Poe. Né? Bom, isso do ponto de vista da percepção do observador ou do leitor. O que acontece agora com o tempo? Né? E aí, introduzido, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro do Dostoiévski, né? E é de longe talvez um dos meus favoritos, né? Também era um dos favoritos do Einstein. O Einstein fez uma afirmação muito forte, que ele dizia que Dostoiévski deu para ele muito mais que qualquer outro cientista, né? Mais até que Gauss. Então, para o Einstein falar uma coisa dessa, né, significa que o impacto, né, da forma, da estrutura no pensamento, ele acaba sendo muito importante. Né? E o que ele traz, então, de novidade do Dostoiévski? Ele traz a ideia de você dilatar o tempo. Né?
Então, as ações ela vai estar acontecendo numa situação que o presente ele é tão importante, né? Ele é muito mais importante que o passado ou o futuro, né? E aí, com isso, você consegue fazer uma descrição minuciosa do que está acontecendo do ponto de vista psicológico da personagem, né? E isso vai estar acontecendo, né, num período, em termos da leitura, muito maior, né, do que o tempo que a gente, o tempo efetivo, né, que a ação acontece no livro, né? Então, com isso, a gente tem uma ideia muito mais ampla, né, do ponto de vista, nenhum detalhe deixa de ser percebido aí do ponto de vista psicológico, e o tempo, ele agora, né, ele é dilatado, né, mas ainda no presente. Então, as coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo com uma velocidade que, essencialmente, é como se a gente estivesse cada vez mais devagar, mas ainda assim, né? Então, isso é uma novidade. Isso foi quando o Crime e Castigo, né, foi publicado, isso no meio 1860, alguma coisa, 1870, ele traz essa novidade, né? Bom, peraí, então, aquelas ações que antes eram contínuas, né, lineares no tempo e no espaço, agora você acaba esticando, né, para você olhar o que está acontecendo do ponto de vista psicológico dos personagens, o que é uma novidade, né, muito relevante, né, e acabou influenciando muitas das nossas relações do ponto de vista nas artes, na ciência, né, mesmo essa dilatação temporal, né, quando você pensa no impressionismo, né, com Monet, ele traz essa ideia dessa visão no presente, mas transitória, né? Então, é como se a gente estivesse viajando, né, numa velocidade próxima à velocidade da luz, onde o tempo agora, as ações ficam mais lentas para todo mundo. Isso permeia, né, muitas expressões artísticas, muito antes, né, de discussões que vieram à tona mas, com a teoria da relatividade, né? E aí, eu acho que, com a relatividade, isso acaba mudando também a perspectiva de como os autores, né, e aí tem uma relação também com as artes, de uma forma geral, como é que a gente acaba entendendo agora o tempo, né, tempo e espaço, ou seja, espaço-tempo, né? E dois autores que eu, assim, também fascinantes em termos de as narrativas, né? Um deles é o livro do James Joyce, o Ulisses, né? Que é um livro que é uma história bastante longa, altamente complicada, né? Tem várias conexões entre elas. E ela acontece, é um livro assim, né, quase 1000 páginas, e ela acontece essencialmente em 24 horas. Né? Então, toda ação acontece em 24 horas. Então, essa ideia, né, de você poder estar trabalhando, né, essa dilatação temporal, né, ela também é tomada emprestada na literatura, e aqui o James Joyce talvez seja a pessoa mais contribuído, né, de uma forma bastante significativa para essa ação. E tem um outro livro, que esse daí é muito fascinante, né, e acho que o termo em português, eu só li ele em inglês, né, que é o Currency at a Low Greek Bridge. Esse daí eu vou dar um spoiler bem pequeno, né, que essencialmente é o seguinte: a ideia é que alguém vai ser enforcado, né, vai ser largado na forca. No momento que ele é jogado e ele morre, né, é uma fração de segundos no nosso tempo. Toda a história se passa, né? Então, todos os pensamentos, fantasias dessa pessoa que vai ser enforcada, que ela acontece num átimo de segundo, é toda a nossa história, e nosso tempo, então, é completamente dilatado. Então, essa perspectiva ela foi muito inspirada, né, nessa ideia de relatividade, ou seja, como quase que a gente está se aproximando à velocidade da luz, né? Então, vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, né? Mas entre causa e efeito, né, é as brincadeiras que
que esse autor, né, acaba trazendo, inspiradas, né, em relações que vieram da física e também das ideias por trás do James Joyce, né? E aí eu trago, tem alguns pontos interessantes que vale a pena estar trazendo, né? Que é a história de viagens no tempo, né? Que é algo que para a gente é muito, muito próximo, né? Acho que a física, ela acaba, são questões que a gente sempre vem se trazendo, né? E várias dessas ideias elas são baseadas em duas frentes, né? Uma contribuição é do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, né? E ele faz uma discussão em termos de Poincaré, né? Das transformações de Lorentz, né? O que é presente, passado, né? E a ideia que era visitar o futuro, né? Da mesma forma, você projetar esse futuro, né? Então, como faz Júlio Verne, né? Então, você pensar que é o início de várias ideias em termos de ficção científica, o que seria o futuro? Você, de fato, essa relação com o tempo, né? Ela se torna muito mais flexível, né? Então, você perde essa âncora, né? Que você tinha antes na causalidade, né? De uma determinada situação. E você começa a trazer vários outros elementos. E aí um ponto importante que pouca gente talvez se dê conta, né? Que é muito interessante a gente viajar para o futuro, né? Mas talvez uma contribuição importante na literatura, né? Que é Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que ele faz a primeira volta no passado. É como se ele dobrasse o tempo, né? Se você vê a estrutura desse romance, é como se ele fosse um papel de origami, né? Ele se dobra, e aí você tem que... o personagem ele acaba se vendo no passado antes que ele exista, né? E aí, com isso, vem toda uma discussão, né? De você estar encapsulando essa ideia, né? De velocidade da luz e espaço-tempo, né? Que estavam antes aí sendo discutidas, né? Ao longo de todas sobre essas várias perspectivas, né? Bom, e finalmente um outro tópico que é muito recorrente, né, nas narrativas hoje, que são as biografias, né? Então, a primeira biografia, que é do Samuel Johnson, né, ele trata da seguinte questão, né? O autor vai falar sobre essa pessoa, né, esse personagem, né, e ele vai estar trazendo diferentes pontos de vista sobre esse personagem, né? Como é que é a vida privada dele, a vida pública, a vida pessoal, a vida do intelectual, que não necessariamente, né, a depender de quem você acessa, você vai ter uma perspectiva completamente diferente do personagem, né? Isso muito se assemelha, né? Aí eu volto a uma conexão que é bastante recorrente com a ideia da pintura cubista, né? Você está olhando o mesmo fenômeno sob diferentes pontos de vista, né? E isso permite que, não sei se vocês conhecem esse autor, o Alfred Jarry, que deu origem, né? Inspirou o movimento surrealista, né? E o que ele cria uma ciência, que é uma ciência fictícia, chamada de patafísica, né? Ele introduz novas ideias geométricas, né? E onde você perde completamente essa causalidade tempo e espaço, e que dá aquelas ideias absurdas, né, que depois acabam aparecendo, né, no surrealismo, né? Então, note que muito da introdução dessas narrativas, ela tem a ver com como a gente descreve onde está o leitor, onde está o observador, né, no caso, e ela conversa, né, com quão arraigado estamos em relação a alguns conceitos de tempo, espaço, luz, né, que é a função, ou melhor, onde são objetivos, né, e temas da física, né? E eu finalizo com essa discussão, né, com a visão, de novo, do Joyce, né, nesse livro ele trata sobre Dublin, né, a cidade natal dele, sobre várias histórias que estão ocorrendo de uma forma que não existe nenhuma conexão, né? Ele traz de volta aquela maneira quase que renascentista de estar trazendo, né, as histórias, e ele finaliza, ou melhor, uma grande contribuição dele, né,
que é esse romance chamado Finnegan's Wake. Então, para quem já teve a coragem de ler esse romance, né, aí eu vou dar um pequeno spoilerzinho, né, que é o começo e o fim dele. Então, nesse romance, as primeiras sentenças são as sentenças do final. A estrutura que o Joyce escolheu, né, para fazer esse romance é a mesma estrutura da fita de Möbius. Então, o que é começo vira fim, o que é fim vira começo, né? Dessa forma, né, a gente tem, né, você acaba trazendo dentro dessa trama, né, várias facetas, várias maneiras de você estar fazendo essa descrição, né? Então, essa primeira e última frase, ela vai descrever quase que como um rio que acontece, mas de uma forma contínua, né? E isso foi inspirado, né, numa maneira como um viajante que ele vai estar passeando, né, no espaço-tempo, aí uma ideia de rima, né, como Einstein utilizou na relatividade, e o leitor ele é convidado a essa jornada, né, e que ele acaba descobrindo que quando você chega ao fim, na verdade, você chega ao ponto de partida. E as coisas vão indo, né? Aí você cria um ciclo, né, infinito em termos de observações e relações, né? Então, você vê que aqui, né, a ideia está trazendo um pouco da perspectiva, né, de como essa ideia de narrativa ela evoluiu no tempo, e é importante para a gente, como físicos, né, porque tem uma relação muito direta da maneira como é o papel aí do observador, né? E com isso, né, a gente meio que você vê as várias formas de estar encaminhando diferentes histórias ou narrativas, né? Aí você pode se perguntar, bom, o que é que a gente pode falar mais, né, sobre isso? O que é que teve de novo aí, além do que o Joyce trouxe em termos de literatura, né? Aí eu vou trazer um trabalho que é relativamente recente, né? Ele está ligado ao que é um campo relativamente bem novo, chamado Humanidades Digitais, né? E na física a gente tem, essencialmente, o nosso paralelo, um campo chamado Física Social, onde a gente agora utiliza, né, os elementos das ciências sociais, ou seja, informações, né, dos seres humanos, e vamos aplicar o nosso método científico para ciências sociais, sociologia, filosofia, literatura, né? Isso foi mais ou menos o que foi o que esse projeto fez. O que eles fizeram? Eles pegaram a base de textos do projeto Gutenberg, para quem está familiarizado, são vários romances, textos, né, que estão disponibilizados gratuitamente, né? E isso dá ordem de 40 mil romances, e eles quiseram, de alguma forma, categorizar, ou melhor, procurar se haveria alguma maneira de estar classificando, né, esses textos de acordo com ações, né? E aí ele criou, esse pessoal ele acabou criando uma análise, né, que tem a ver com essa questão de positivo, negativo, de tristeza, alegria, né, e assim por diante, né? E se o resultado desse trabalho, né, então eles criaram um modelo de aprendizagem de máquina que acaba identificando um certo número de categorias, né? E aí, assim, pelo menos para mim foi uma grande surpresa, no final das contas, o que a gente tem é, no máximo, 6 categorias, ou seja, todas as 40 mil histórias que já foram publicadas, pelo menos do ponto de vista da literatura ocidental, e aqui na língua inglesa, né, elas caem em 6 categorias possíveis. São esses gráficos que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Obviamente dentro de um certo intervalo, né? Não é que a gente está matando a literatura, muito pelo contrário, né? A gente vai estar vendo aqui alguns elementos que possam estar nos ajudando, né, a construir narrativas a partir dessas ideias, né? E eu vou conversar um pouquinho sobre cada uma dessas possibilidades, né? Então, note, o que eu trouxe para vocês aqui é um resultado de um trabalho, né? Inclusive, até eles disponibilizam as ferramentas usadas para fazer essa análise, né? Onde se identificou, né, essencialmente 6 tipos,
né, ou 6 arcos, né, de narrativas que podem sintetizar, né, algumas histórias, né? E essas formas, na verdade, essa ideia, na verdade, já vinha de antes, né, desse autor, Kurt Vonnegut. Assim, tem disponível no YouTube a palestra dele, né? Eu não quero dar nenhum spoiler, assim, é uma coisa de 5 minutos, mas é uma palestra deliciosa. Assim, ele, de uma forma muito simples, usando quadro de giz, né, e giz, ele resume essas 6 histórias antes dos modelos de aprendizagem de máquina, né? Então ele faz essa análise, onde ele faz esse gráfico, né? Começo, fim. Aqui ele colocou eletricidade porque ele estava dando essa palestra para o pessoal, não sei se é Bell Labs, alguma empresa de telecomunicações, né? Ele só queria fazer uma brincadeira, mas é começo e fim, né? E divididos em 2 hemisférios, o da má sorte, né? Pobreza, doença, e da boa fortuna, da boa sorte, né? Saúde, né? E riqueza. E várias das histórias, né, caem com esse padrão, né? Ele começa bem e a coisa acaba ficando muito ruim, e disso a coisa é resolvida, e a pessoa de novo volta, né? Eu vou dar um pequeno spoiler: a história mais popular na civilização ocidental é a história da Cinderela, né? E você vai vendo, você pode tentar identificar aqui a história universal, né? O que está acontecendo em cada uma das ações, né? Em termos dessa narrativa, né? E aí agora vamos dar uma olhada, né, de uma forma bem geral do que aqui, das possibilidades que nós temos, né? Bom, então, essas formas de narrativa, ela teria a gente poderia construir como um gráfico, né? Início, fim, valores negativos, valores positivos, né? E isso pode ser descrito, né, a partir de uma tendência positiva, ou seja, ela está subindo a nossa curva, né? Ela termina crescendo, né? Seria uma comédia, por exemplo, né? Ou uma tendência negativa seria você ter uma mudança de inflexão, né, de tal modo que essa curva esteja descendo, né? E aí tem várias possibilidades também, se ela é unidirecional, se é bidirecional, tridimensional, ou seja, você pode fazer combinações entre os diferentes personagens, né, e as diferentes relações que estão acontecendo naquelas narrativas, né? Bom, dito isso, né, vamos começar com as possibilidades, né? A primeira, que é a situação que o Curtin ele chama de main role, né? Essencialmente, o personagem principal, ele pode começar relativamente bem, de repente, né, ele entra em apuros, né, e ele sai novamente dessa situação, mas ele sai dessa situação numa situação melhor do que ele começou. Então, você vê que você tem uma fórmula aí já para pensar em diferentes possibilidades em termos de história, né? Uma outra possibilidade, né, que é também seria como um conto de fadas, né? Você começa na pior e, essencialmente, sua vida só vai melhorando, né, ao longo do tempo, né? E certamente você termina numa situação muito melhor do que você iniciou. Essa história, tipicamente, por exemplo, das histórias da Disney, A Vida é um Doce, né? Espero que a vida de vocês talvez sigam essa tendência, né? Mas é uma das histórias mais comuns, né, que a gente pode imaginar, né? Tem outra situação, talvez até um pouco mais interessante, os personagens ficam mais instigantes, né? Que é quando você, de fato, tem essa mesma relação, né? Início, fim, valores positivos, negativos, e agora o personagem ele começa, né, muito bem, e a coisa começa a ficar mal, né, cada vez pior, e ele não tem nenhuma esperança de melhora, né? Então, um caso bem clássico são os livros do Kafka, né? A Metamorfose é bem isso, né? Você um mergulho nas profundezas,
né, da fraqueza humana e você não tem esperança nenhuma de sair daquilo, né? Também, assim, é mais interessante que esse, bom, aí vai um pouco de como é que a gente percebe o mundo. Eu gostaria de estar desenvolvendo, né, essa ideia. Tem um outro padrão que apareceu, né, o padrão que é chamado, que é muito próximo, né, à história de Ícaro, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a história de Ícaro. Ícaro era o filho do Dédalo, né? Dédalo foi um grande inventor na Grécia Antiga, talvez considerado um dos maiores engenheiros, né, dentro das lendas e histórias da Grécia Antiga. Eles ficam presos no labirinto, né, onde estava o Minotauro, né? O Minotauro é morto, tal, mas eles juntos eles acabam acumulando, né, o mel, a cera do mel de abelha e penas que caíam no labirinto, eles fizeram, né, as asas, né, e eles puderam voar e sair do labirinto, né? Mas o Dédalo, ele fala para o filho, dando conselho para ele, né? Olha, não voe muito próximo ao sol, né? E nem também tão próximo do mar, né? Obviamente, é uma coisa feliz, contente, podendo voar, chega ao sol, a árvore, ou melhor, a asa derrete, né? Obviamente ele cai no mar e se afoga, né? Típica história, né? Onde aqui o Ícaro não ouviu os conselhos do pai, ele é tomado por esse desejo de vencer a natureza, né? E acaba caindo no mar Egeu. Muitos e muitos romances, né, foram inspirados nessa mesma dinâmica, né? A gente pode fazer uma sequência, né? E aí para quem, bom, isso aqui eu estou trazendo referências da minha, não sei quão longe é da de vocês, assim, é o que eu mais próximo tenho em relação a uma adolescência, início da vida, assim, eu lembro de vários amigos meus que escondiam que estavam lendo Harry Potter, e eu falava do Harry Potter assim, de uma forma bastante apaixonada. E o mesmo Rei Leão também ele segue a mesma estrutura. É isso, você começa na situação desfavorável, né, cai no buraco, né, mas de alguma forma você consegue reverter a situação, melhora, você chega a um ponto e isso se reverte novamente, né, esse problema se torna ainda pior, né, você resolve de novo e chega num ponto que muito provavelmente melhor, né, usualmente melhor do que iniciou, né? Então, é uma combinação dessas várias sequências que a gente teria em termos das histórias, né? E talvez a história mais conhecida, melhor, que acontece, né, você sobe e cai e sobe novamente, né, que é onde o personagem principal, né, aí talvez o exemplo clássico é a Cinderela, né? O personagem principal, ele está, assim, eu não vou usar esse termo, né, mas ele está muito ruim, numa situação muito precária, e de repente se depara com algo maravilhoso, né? Ele consegue aquela coisa maravilhosa, ela perde essa coisa maravilhosa e depois recupera, né, o que essa ação, esse objeto, ou seja lá o que o personagem entender como algo importante, e você finaliza, né, com uma situação muito feliz, né? N histórias, né, acaba caindo nesse processo, né? E aqui vem um ponto, eu vou trazer esse gráfico novamente, tá? Na próxima discussão, que é chamada, né, a jornada do herói, né? Essencialmente, se você olhar, né, acho que grande parte das histórias onde você tem onde sua narrativa está envolto, né, de um herói, ele segue mais ou menos esses passos, né? Eu vou discutir na próxima aula em mais detalhes. Existe uma versão da jornada da heroína, né? Eu não fiquei muito satisfeito com eu vou compartilhar com vocês. Eu queria depois ver que vocês, né, do curso me dessem aí uma visão de como é que vocês vão enxergar
nessa jornada da heroína, porque ela, sei lá, mistura algumas coisas que, pelo menos para mim, não faz muito sentido agora, né? Mas que é algo que a gente vai discutir mais para frente. Mas, essencialmente, existe o meu ponto aqui para trazer esse gráfico, melhor, essa ilustração, é que existe uma forma, se eu quiser, né, desenhar, ou melhor, se eu quiser me apoiar num processo criativo para a redação, né, de mitos ou de histórias, a gente pode sempre se inspirar, né, nessas estruturas. E, a partir disso, está trabalhando, né, elaborando em cima delas. Né? Então, mais ou menos, essa seria a proposta. E, finalmente, né, o último tipo de história, que é a chamada história de Érico, né? Ela, na verdade, você acaba caindo, né? Você melhora ao longo da história, mas aí depois você cai novamente. Né? E aí tem algo que é muito interessante, né? Que não necessariamente a gente vai terminar, né, em finais felizes, né? Mas esse final triste, né, de alguma forma, traz certos questionamentos que acho que é um pouco também o processo, né, das narrativas, né? A gente ter esses diferentes olhares, né, quanto o que estaria ocorrendo, né, ao nosso redor, né? Então, é uma das formas de a gente estar fazendo isso, né? Então, essencialmente, para quem ainda nunca leu Édipo Rei, acho que eu recomendaria fortemente, né? Até a parte teatral, ele é muito interessante e instigante, né? E com isso a gente fecha, né, as várias possibilidades que teríamos, né, em termos de como está construindo uma história. E a minha sugestão agora é que vocês construam uma história, uma narrativa, né, onde a ideia é a seguinte, né? Eu mostrei esses vários gráficos, né, essas várias possibilidades em termos de curvas, né? Essencialmente ela está resumida aqui nessa ilustração. E o que a gente vai fazer, né, vou tentar, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Vamos ver se... Opa. Vou compartilhar aqui novamente a minha tela. Vocês estão vendo? Vamos lá. Eu entrei aqui no site do UOL, né, que tem a ver com a cotação de câmbio, não que a gente vai fazer nenhuma operação, né, para fugir do país, nem coisa do tipo, mas essencialmente, assim, eu quero uma curva aleatória, né, e aí para vocês não ficarem perdendo muito tempo nessa procura da curva, vou escolher um país, aí qualquer, né, deixa eu pegar Taiwan, né, e aí eu quero ver como é que o dólar de Taiwan se comporta em relação ao real. Né? Eu vou olhar isso de um ponto de vista de uma semana. Né? Eu tenho esse gráfico. Então, note que esse gráfico ele tem um padrão que ele se assemelha a algumas daquelas narrativas que eu havia comentado para vocês. Né? Aquelas estruturas que eu havia comentado para vocês. Né? Então, a proposta de hoje é essa. Vocês vão escolher um gráfico, né? Uma sugestão seria aqui a partir do câmbio, e vão construir uma narrativa, né? A gente não precisa terminar hoje, em cima desse gráfico, né? Então, pensando a parte negativa, positiva, né? Aqui ele começa bem ruim, depois você melhora de vida, depois chega num ponto, né? Essencialmente, permanece a situação, permanece mais ou menos a mesma, mas ainda melhor do que no início. Depois tem uma decaída, né? Mas ainda assim, né, um desfecho que é mais positivo do que negativo. Tá? Você vê, um processo criativo completamente aleatório, eu escolhi aleatoriamente uma moeda, um gráfico X, e agora vou usar minha imaginação, né, vossas imaginações, para pensar numa história que vai caber dentro desse gráfico. Quais os temas? Né? Aí a escolha do tema não foi apenas
uma contribuição minha, foi coletiva, aqui das várias pessoas, a Dindara, o Chagas e o Pedro, né? E a gente vai abrir, então, né? A primeira parte vai ser essa, vocês vão construir em grupo. E a segunda parte, que para mim foi um exercício bem interessante, né? É você tentar desenhar a narrativa da sua vida, que seria a sua autobiografia, né? Ele é um gráfico convergente, convexo, ele está crescendo, diminuindo, né? Escolha um período aí da tua vida e tente fazer essa proposta. Isso aqui vai ser uma atividade em grupo que a gente vai realizar, e essa é uma atividade individual, né, que eu vou estar sugerindo para vocês, né? Bom, então, em termos de temas, né, a gente vai dividir agora nessas salas. A primeira sala tem a ver com a parte de distopia, cyberpunk. A segunda sala é viagem no tempo. Então, a viagem no tempo tem, inclusive, eu vou trazer alguns elementos de como você escrever uma boa viagem no tempo, né? Viagens espaciais, se você quiser trazer, futuros não vividos, como na pandemia, por exemplo, os efeitos de tecnologias, que aí tem a ver com a parte de ficção científica, né? A lá Black Mirror, se você gosta desse tipo de situação, jogos, fantasia, contos de fada, se você quer explorar esse tipo de tema, o terror, né? Suspense. Eu coloquei um adicional aqui que eles até talvez nem saibam, de poesia quântica, né? Que a gente tentar pensar o que seria uma estrutura narrativa se fosse usar a quântica ao invés da relatividade ou ao invés da mecânica newtoniana, né? Então, a gente está propondo novas formas de narrativas. A sala 9, que acho que é trazer um pouco desse lado humano, né, para os físicos e físicas, então está no plural, e está, né, independente do gênero, que todos nós também amamos, né, e sofremos de amor como qualquer outro, não só os poetas, mas os físicos também, né, e as físicas. E, finalmente, um tema, sala 10, que é um tema livre. Então, o grupo na sala 10 vai decidir aquilo que melhor lhe convir, tá? São sugestões, né? Se entenderem que precisam de mais temas, né, a gente fica à vontade de estar fazendo, mas então a gente vai fazer agora antes da gente dividir aqui em grupos, né? Então entendam que a ideia é a gente não vai estar terminando, né, essa narrativa hoje, mas vamos conversar, primeiro escolher o gráfico, né, que a gente vai estar, a estrutura da narrativa que vai ser construída. Em cima desse gráfico, vocês vão estar trazendo elementos que vão ser usados para constituir essa narrativa, né? A gente não quer em meia hora que vocês façam a obra da vida de vocês, o romance, né, do século, né? Se provavelmente estiver interessante, por que não, né? Mas eu deixo então aberto para perguntas enquanto a gente vai fazer essa divisão. Tem uma aqui. Não me entendi muito bem. É para a gente ver o gráfico da moeda e pensar em um filme com aquela curva do tema da sala? Exatamente, né? Então, pense não só como um filme, mas como uma narrativa, né? Então, imagine que o meu gráfico tivesse com essa situação, né? Então, o que significa na minha narrativa, né? Vai acontecer uma coisa muito negativa, essa situação vai ser resolvida, né? Você chega numa situação melhor e depois vai ter uma situação pior. Tá? Então, em cima da escolha que vocês fizerem da forma do gráfico, vocês podem, dentro daquele tema que vocês escolherem, criar ou trazer elementos de narrativa quanto aquele gráfico. Não sei se ficou mais claro. Acho que tem uma coisa aí que não é você pegar um filme que já existe, né? Só deixar Isso claro que sim, vocês vão produzir. alguma coisa que vai ser original de vocês a partir né, dessa estrutura que vai vir pelo gráfico. Uma pessoa perguntou qual que era a história mais conhecida do Oriente.
Do Oriente, boa pergunta, né? Eu saberia, assim, eu conheço lá na do Japão, né? Eu até tenho em mangá, né? Que eles são obrigados a ler, né? Obviamente a gente tem os textos clássicos, né? Que é o Mahabharata na Índia, talvez eu diria que fosse uma das histórias mais ricas, né? Em termos de situações. E se você for ver, até do ponto de vista, como é que aquele pessoal imaginou aquela multiplicidade de eventos, situações, eu colocaria o Mahabharata talvez como... E se não leram, vale a pena muito a ler, né? Assim como ler a Bíblia ou o Alcorão. Né? Professor, só uma dúvida. Eu não sei se tu não comentou de propósito sobre aquela história dos escoteiros, sobre a forma de construir a história, se aquilo era só uma ideia Assim, ou... isso foi só uma ideia que a gente trouxe durante a discussão, né? É que como é que a gente poderia estar construindo essa construção dessa história, né? De uma forma coletiva, né? E aí me remeteu à minha experiência quando era escoteiro, né? E a gente sempre, toda vez que tinha um acampamento, a gente fazia tinha uma fogueira, né? E essencialmente havia apresentações, né? De cantigas, encenações em sketches, né? E assim por diante. E aí tinha uma brincadeira que era o seguinte, né? Para cada pessoa, se começava a história, alguém começava a história, e a pessoa seguinte dava, né, incluía outros elementos daquela história, mantendo uma certa coerência. Não como telefone sem fio, tá? Né? Não é uma mensagem que você vai passando, mas você vai adicionando um ponto, né, a cada vez que tiver uma outra pessoa envolvida. E aí fica como uma sugestão, né? E vocês possam estar explorando essa exploração de narrativas a partir desses elementos. Sim. Posso criar salas, professor? Por favor, Pedro. Eu acho que é só para a gente lembrar, assim, faltando 5 minutos, eu trago todo mundo de volta, né? Só que para a próxima aula, né, eu queria que vocês pensassem em 2 pontos. Né? O primeiro que é vocês trazerem, né, se questionarem sobre essa pergunta aqui, que é quanto conhecimento prévio você precisa para explicar um conceito ou fenômeno físico. Isso tem a ver já com a própria tarefa que vocês vão estar fazendo, né? E a segunda, ela tem a ver de vocês escolherem, né, uma notícia esdrúxula de ciências. Né? Pode ser em qualquer mídia, né? Algo que te fez ficar enfurecido, assim, de você ter lido aquilo, né? Ou ter recebido aquilo. Tá? Então, a partir desses 2 elementos é que a gente vai estar trabalhando, né, a questão de comunicação científica na próxima aula. Mas, por hoje, vamos ficar na ficção, né? E aí eu trago, eu acabei não falando, né, de Sábato, mas Sábato, ele foi um físico argentino, né, que em um determinado momento ele acabou saindo da física para se envolver, né, plenamente na literatura. E muitos dos textos dele, né, para quem ainda não leu, não conhece, vale muito a pena ler, né, de uma clareza e um engenho assim, impressionante. Ele traz muito do que ele aprendeu na física para a literatura dele. E aí quem é físico vai na hora que lê, vai sacar assim, a estrutura, né? Como uma sugestão. Tá legal? Bom, é isso. Se tiverem mais perguntas, a gente vai estar passeando pelas várias salas, né? Fique à vontade de escolher aquela sala que melhor te... Quem não conseguir acessar as salas, avisa no chat que a gente coloca. E eu vou deixar no chat também o link, né? Eu já mandei, professor. Tá legal, desculpa. Obrigado. Tá desculpado.
Mais rápido do que eu. Professor, eu acho que eu caí e perdi o co-host. Eu já te passo agora, Dinara. Depois você pode voltar nos slides com os temas, professor, por favor, das precauções. Alguém está com dificuldade para entrar nas salas? Qualquer coisa é só avisar por aqui. Gente, eu já vou ir passando pelas salas, tá? Eu acho bom alguém ficar aqui. Vou dar uma olhada, vou acompanhar aqui o pessoal, né, e depois eu vou entrar no... Vou para a sala 9 e para a sala 10, por enquanto. Tem salas com pouca gente ainda. O pessoal que tá escolhendo, se quiser entrar nessas, pra ter mais gente. 4, 5, 6, 7, tem uma pessoa só. Tá bom, vou entrar na sala 5 aqui. Podem escolher Dinara e... Eu geralmente vou na 5 e 6, mas Ah, eu dá queria pra ir. 5, Sila. Tá, pode ir na 5. Eu vou na 6, então. Posso ir na 2, professor? 5 e Tá 2? bom, então, Dinara. Poesia quântica, eu acho que é pra você ir, professor, porque eu não faço a menor ideia do que é isso. Perfeito. Eu posso entrar na 1, qualquer coisa. Eu lido muito bem com Cyberpunk. Legal, Chaves. Então você vai estar na 1 e na 6, né? Ou não? Isso. Eu vou passear em geral, mas essas eu Legal. vou ver mais a fundo. E aí eu vou nas demais, tá bom? Daria para ser uma